Bom dia, amada igreja. Aqui eu estou novamente. Na quinta-feira eu tive o privilégio de conversar com vocês e participar da série Isca de Satanás. Podem sentar, por favor, irmãos. Então, na quinta-feira, como eu mencionei, eu estive aqui participando, contribuindo para a série A Isca de Satanás. Eu me chamo Carlos, caso alguém não lembre o meu nome, eu não me conheço ainda. E conversamos sobre a isca da ofensa e sobre o caderno de caligrafia de Jesus. Quem estava aqui na quinta-feira? Amém, que bom. Mas hoje eu estou aqui para contribuir com a série Ele Vive. E o meu desejo é que possamos continuar tendo um tempo muito especial e profundo na presença de Deus. De novo, antes de começar, eu preciso agradecer a vocês pela atenção e agradecer ao pastor Marco pela confiança e pelo convite. O meu desejo sincero é que nesta manhã o Cristo ressurreto manifeste o seu poder entre nós. Ele vive e a sua palavra é viva e eficaz. E que a nossa meditação sobre a palavra de Deus nessa manhã possa impactar profundamente as nossas vidas. Como uma forma de introduzir o nosso assunto e nos preparar para meditarmos sobre a palavra nessa manhã, eu gostaria que nós pensássemos um pouco sobre promessas não cumpridas. Nós já estamos no mês de abril, 4 meses do ano já se passaram, e talvez alguns de nós já tenham até abandonado algumas das resoluções de ano novo que fizemos. Por que será, irmãos, que todo ano a gente promete para nós mesmos coisas que nós não vamos cumprir? E o que dizer então do Dia Internacional do começo da dieta? Segunda-feira eu começo a dieta, né? Às vezes a gente só diz que vai começar na segunda. Mas pode até ser que nós comecemos e aí dura ali até quarta, quinta-feira, no máximo até o fim de semana, né? E a academia, então? Quantos aqui já se matricularam na academia, pagaram um plano anual e de repente foram uma semana, no máximo um mês? Alguns até chegam a pagar o plano anual na academia e não vão na academia. Alguém se identifica aí? Não levante a mão, por favor. A gente ri, mas a gente pode falar um pouquinho mais sério também. Quantos de nós já nos comprometemos, conosco mesmo e com o Senhor, a ler a Bíblia inteira em um ano e não conseguimos? Ou talvez ler um capítulo por dia e nós falhamos. E com a nossa família, então? Muitas vezes nós dizemos para os nossos filhos, quando eu chegar em casa eu vou te dar atenção, eu vou ficar com você. E às vezes nós estamos tão cansados que apagamos no sofá. Tudo bem, nós estamos cansados. Às vezes a criança não tem maturidade para compreender isso, mas não devemos também nos culpar, nos sobrecarregar por isso. Mas em outras vezes, em outras oportunidades, preferimos ficar no celular ou na televisão do que dar aquela atenção prometida para os nossos filhos. E já que nós estamos falando de família, quantas promessas o marido faz à esposa e a esposa faz ao marido no altar do casamento e acabamos não cumprindo. Mas por que é que eu estou falando de tudo isso? Eu acho que o meu ponto já ficou bastante claro. Por que é que eu estou falando de tudo isso, irmãos? Eu estou falando disso porque uma vez, cerca de 2000 anos atrás, um homem chamado Simão Barjonas, Barjonas aqui é filho de Jonas ou filho de João, tá? Não se assuste. Simão Barjonas fez uma promessa que também não foi capaz de cumprir. Simão era um pescador, mas ele era mais do que um simples pescador. Ele era um líder nato. Era impressionante como este homem era capaz de mover as pessoas. Em praticamente tudo o que ele fazia, ele arrastava pelo menos mais uns 2 ou 3 amigos com ele, quando não, mais pessoas. Mas um dia, Simão encontrou um líder ainda mais impressionante que ele, Jesus,
o profeta que muitos afirmavam ser o Messias se aproximou dele. Após uma noite inteira sem pescar nada, sem pescar nenhum peixe, isso que ele era pescador profissional, contrariado por causa de uma ordem de Jesus, Simão lançou as redes no mar da Galileia. O resultado? Uma pesca miraculosa. Grave isso, por favor, a primeira informação que eu gostaria que vocês gravassem. Uma pesca miraculosa. Depois da noite inteira sem pescar nada, Jesus disse, lance a rede. Contrariado, Simão jogou a rede. O resultado? Uma pesca miraculosa. Mas mais do que isso, convicção de pecado. E um chamado incrível. Jesus disse para Simão que a partir de agora ele seria pescador de homens. Não mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Isso era algo que combinava com a personalidade forte de Simão, com o caráter de líder nato dele. Simão era um homem tão notável que Jesus chegou a lhe dar um apelido, Pedro, que em grego, assim como em português, é simplesmente o masculino de pedra. Você já tinha parado para pensar nisso? Qual é o masculino de pedra? Pedro. O homem pedra, Simão, rapidamente se destacou como o principal seguidor de Jesus. Se você for olhar os evangelhos, você vai perceber que em todas as listas de discípulos de Jesus, o primeiro nome que aparece é o de Simão Pedro. E ele também fazia parte de um círculo íntimo. Os discípulos mais próximos, que estavam com Jesus nos momentos mais significativos, juntamente com os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Aliás, se o Joãozinho pensava que era o discípulo a quem Jesus amava, Pedro tinha certeza que ele era o discípulo que amava Jesus. Pedro também fez duas das mais impressionantes afirmações sobre Jesus encontradas no Novo Testamento e certamente nos Evangelhos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Que afirmações, irmãos! Se nós fizéssemos essas afirmações hoje, já estaríamos muito bem diante de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Palavras de Pedro para Jesus. E uma confissão, uma afirmação muito profunda. Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Mas além dessas, Pedro ainda fez uma outra afirmação muito forte. Só que essa foi uma promessa que ele não foi capaz de cumprir. Na última ceia, Pedro prometeu não somente ser preso, mas morrer por Jesus, se fosse necessário. E possivelmente movidos pela liderança magnética dele, os outros discípulos também prometeram a mesma coisa. Mas Jesus alertou Pedro que, naquela mesma noite, antes que o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes. Ainda assim, quando Jesus foi preso, Pedro tentou protegê-lo e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote com uma espada. Como ele deve ter ficado frustrado quando Jesus, mesmo preso, foi lá e curou milagrosamente a orelha daquele homem. Não conseguindo impedir a prisão de Jesus, Pedro seguiu acompanhando de longe até a casa do sumo sacerdote, onde Jesus foi submetido a um julgamento covarde e secreto na calada da noite. Pedro seguiu acompanhando de longe e não conseguiu entrar, então ele ficou no pátio da casa do sumo sacerdote, se aquecendo perto do fogo. Qual foi a primeira informação que eu pedi para vocês lembrarem? Uma pesca milagrosa. Agora lembrem disso, por favor, uma fogueira. Uma fogueira. E aqui, diante de uma fogueira, se aquecendo junto ao fogo, no pátio do sumo sacerdote, começa a prova da fé de Pedro.
Aqui começa a prova da fé de Pedro diante daquela fogueira. Por 3 diferentes vezes, ele foi questionado se era um dos seguidores de Jesus. Um dos? Pedro se achava o principal seguidor de Jesus. Mas foi isso que ele respondeu? Não. Ali, com medo de uma simples criada, Pedro negou o seu mestre. Aquele que se considerava o principal amigo de Jesus, não um dos, mas o principal seguidor de Jesus. Morrerei por ti se for necessário. Você não é um dos seguidores dele? Não, de jeito nenhum, eu não conheço esse homem. Está maluco? Imaginem como estava o coração de Pedro naquela noite, enquanto todas essas coisas estavam acontecendo. Aquele homem que horas antes havia afirmado que daria sua vida por Jesus estava ali, como eu mencionei, com medo de uma simples criada, negando que o conhecesse. A Bíblia ainda registra que ali, diante daquela fogueira, no pátio do sumo sacerdote, Jesus e Pedro trocam olhares. Jesus olha para Pedro, depois que ele o nega 3 vezes. Após olhar para o mestre, ao pé do fogo, Pedro foge. E então ele chora amargamente. Consumido de vergonha, Pedro não prossegue. Ele não consegue mais acompanhar tudo aquilo. O único discípulo presente na crucificação de Jesus, juntamente com as mulheres, é João. Pedro estava arrasado. Ele havia negado ser um seguidor de Jesus. Agora, ele de fato não se sentia mais nem mesmo digno de ser um seguidor de Jesus. E se ele havia negado o mestre, como ele poderia realizar algo que o próprio Jesus o incumbiu de fazer, tornando-se um pescador de homens? Como Pedro poderia ter a sua identidade e missão restauradas? Só para ficar um pouquinho mais claro, irmãos, aqui, diante dessa nossa reflexão, qual é a identidade de Pedro? Um discípulo e amigo de Jesus. E qual era a sua missão? Ser pescador de homens. Então, se a gente quisesse acrescentar isso a essa pergunta, como Pedro poderia ter a sua identidade, amigo e discípulo de Jesus, e a sua missão, pescador de homens, restauradas? Na verdade, Pedro jamais seria capaz de fazer isso por si mesmo. Somente um encontro com o Cristo ressurreto poderia restaurar a identidade e a missão de Pedro. E foi exatamente isso que aconteceu. Irmãos, me desculpem por essa introdução longa, mas isso foi necessário para que nós tivéssemos o pano de fundo do texto que vamos usar para meditar sobre a palavra de Deus nesta manhã. Abram, por favor, comigo as suas Bíblias em João 21, verso 1 até o 19. João 21, 1 a 19. Vou pescar. Não, desculpa. Fui para o 3. Essa frase é importante, mas não é o momento dela ainda. Depois disso... antes disso, irmãos, quais foram os 2 fatos que eu pedi para vocês memorizarem? Uma pesca milagrosa e uma fogueira. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. Ele disse: Lancem a rede.
Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ou Bar-Jonas, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhe disse: siga-me. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, diante da tua palavra aqui, diante desta fogueira como Simão estava, diante da presença do Cristo ressurreto, queremos te pedir que tu fales ao nosso coração nesta manhã e damos liberdade ao teu Espírito Santo para fazer aquilo que tu quiseres fazer entre nós. Que sejas tu a falar e não eu, em nome de Jesus. Amém. Tem um aviso ali para o 18 e 24 no PIB Kids. Tá bom? Irmãos, nós podemos resumir esta passagem que lemos em 3 acontecimentos. Primeiro, Pedro volta à sua identidade e atividade anteriores. Depois, o Cristo ressurreto manifesta o seu poder. E por fim, o Cristo ressurreto restaura a identidade e a missão de Pedro. Nós vamos passar rapidamente pelos 2 primeiros pontos para concentrarmos a nossa atenção no terceiro. Pedro estava frustrado. Ele estava frustrado consigo mesmo. Ele havia prometido, como nós já vimos, morrer por Jesus se fosse necessário, mas ele negou o seu mestre e melhor amigo 3 vezes. Ele já tinha se encontrado com Jesus após a ressurreição. Pedro sabia que ele vive, mas Pedro não tinha certeza do que isso significava. Ele lembrava da missão de Jesus: vou fazer de você, Pedro, um pescador de homens, mas não tinha certeza se agora era apto para essa missão. Então Pedro, que era um homem de ação, resolve parar de ficar remoendo os seus pensamentos e decide voltar à sua antiga vida. Ele retoma a sua identidade de pescador e volta a fazer aquilo que ele tinha certeza que sabia fazer. Vou pescar. E o mais engraçado, o mais irônico disso tudo, é que mesmo voltando à sua condição anterior,
Pedro mantém a sua característica de líder. Ele arrasta mais uma meia dúzia junto com ele para pescar. Meus irmãos, muitas vezes nós somos como Pedro. Quantos de nós estão em dúvida? Quantos de nós estão aflitos, estão angustiados e estão pensando em voltar à sua velha vida, a vida que tinham antes de conhecer Jesus? Talvez por causa de um pecado, talvez porque estejamos lidando com um pecado que não conseguimos vencer e estamos a ponto de desistir de tudo e retornar para a velha vida, retornar para o mundo. Mas talvez estejamos vencendo alguns pecados e não estejamos conseguindo ter consistência na vida de oração, na vida de leitura da palavra, e aí pensamos, mas já que eu não consigo viver essa vida, será que vale a pena tudo isso? Ou então, irmãos, estamos frustrados conosco, podemos estar frustrados conosco, mas podemos também não estar frustrados apenas conosco, podemos estar frustrados com os outros. Talvez você não tenha feito promessas não cumpridas para você mesmo, mas você esteja frustrado com promessas que fizeram a você e que não foram cumpridas. Talvez muitas vezes possamos estar pensando em desistir, em voltar atrás, em abandonar o Senhor por conta de ofensas, de promessas não cumpridas, de frustrações com a igreja e com os nossos irmãos em Cristo. Isso também pode acontecer. Mas o que nós precisamos perceber é que não adianta nós voltarmos atrás. O que foi que aconteceu com Pedro, irmãos? Ele conseguiu retornar à sua atividade anterior, à sua vida anterior? Não. Aquela angústia emocional, Pedro só conseguiu acrescentar frustração. Ele passou a noite inteira no barco, mas não conseguiu pegar nenhum peixe. Logo ele, que era um pescador profissional. Quando nós não estamos vivendo de acordo com a nossa identidade espiritual e não estamos cumprindo com a missão que Deus tem para nós, o resultado será sempre frustração. Então a primeira lição que Pedro nos deixa é que não há como voltar atrás. Se Jesus chamou você, se você está caminhando com Ele, não pense em voltar à sua velha vida. Ou melhor, é inevitável que pensemos, mas esse não é o caminho. Não é isso que Deus tem para nós. Então, diante de toda essa frustração, é que o Cristo ressurreto manifesta o seu poder. Jesus faz o que Pedro não foi capaz de fazer. Meus irmãos, com a nossa vida também é assim. Jesus só irá manifestar o seu poder, o poder da sua ressurreição, quando nós esgotarmos os nossos recursos naturais. Somente quando estivermos totalmente frustrados conosco e com a nossa velha vida, é que poderemos experimentar o poder da ressurreição de Jesus. E Jesus não manifesta o seu poder de qualquer forma. Ele leva Pedro de volta ao milagre do seu chamado, a pesca milagrosa. Quando Jesus chamou Pedro para se tornar um discípulo, ele fez uma pesca milagrosa. E agora que Pedro estava com dúvidas, que Pedro estava retornando à sua identidade anterior, Pedro o leva de volta para o mesmo lugar. Jesus, o leva de volta para o mesmo lugar e faz uma pesca milagrosa. Jesus faz com que Pedro realize uma segunda pesca miraculosa. Imagine tudo o que estava passando pela mente e pelo coração de Pedro nesse momento. Pedro ficou tão desnorteado que ele mesmo não foi capaz de se dar conta de que era Jesus que estava na praia falando com ele. Foi João que teve que dizer a Pedro que Jesus estava ali. Mas quando Pedro se deu conta de que era Jesus, ele não teve dúvidas. Ele se lançou ao mar e foi correndo, ou melhor, foi nadando, para se encontrar com o Mestre. Meus irmãos, assim também deve ser na nossa vida. Pode ser que as coisas estejam nebulosas, pode ser que estejamos angustiados, cheios de dúvidas, frustrados conosco mesmo, ou até mesmo com outras pessoas. Mas quando tivermos um encontro com Cristo, não podemos hesitar.
precisamos fazer como Pedro e nos lançar prontamente aos pés do Senhor. E agora, quando Pedro chega à praia, depois de um café da manhã especial, preparado pelo próprio Jesus, o Cristo ressurreto restaura a identidade e a missão de Pedro. Agora vejam que profundo, meus irmãos. Segundo a narrativa do Evangelho de João, esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos após a ressurreição. A terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois da ressurreição. Que lição nós podemos extrair disso? Pedro já sabia que Jesus tinha ressuscitado. Pedro já sabia que ele vive. Pedro foi um dos primeiros no túmulo de Jesus. Ele viu que o corpo não estava lá. Jesus já tinha aparecido, de acordo com a narrativa de João, 2 vezes. Então Pedro já sabia. Acontece que apenas saber que Jesus ressuscitou não faz diferença nenhuma. Meus irmãos, eu poderia falar aqui por tanto tempo quanto eu já falei, ou talvez até mais, sobre a historicidade da ressurreição de Jesus. Sobre como, se nós usarmos o método histórico e considerarmos os fatos a que temos acesso pela história, a explicação de que Jesus ressuscitou é a explicação mais adequada, é a inferência à melhor explicação para os dados históricos que nós temos. Mas de que isso adiantaria? Ninguém aqui precisa de uma aula de história nesta manhã. O que nós precisamos é de um encontro com o Cristo ressurreto, assim como Pedro. Porque ele vive, Pedro, ao se encontrar com ele, ao se lançar aos seus pés, diante daquela fogueira, pôde ter a sua identidade e a sua missão restauradas. E somente porque ele vive, podemos saber quem nós somos em Cristo e o que Deus espera que nós façamos. Mas veja bem a ordem: o ser vem antes do fazer. Quem você é em Cristo e o que Deus espera que você faça. Eu tenho muita tranquilidade para falar com essa igreja sobre a nossa identidade em Cristo, porque o pastor de vocês, eu sei disso, eu conheço ele bem, eu já ouvi ele fazendo isso muitas vezes. O pastor de vocês sempre está aqui em cima desse púlpito, relembrando de vocês qual é a autoridade de vocês. Você é um filho amado de Deus, você é templo do Espírito Santo, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, você é um cidadão dos céus, o seu corpo é um templo do Espírito Santo, o seu corpo é instrumento de justiça, e assim por diante. Esqueci alguma coisa importante, pastor? Mas vocês ouvem isso, irmãos. Agora, vocês percebem, não adianta você saber isso. Não adianta eu ficar aqui repetindo essas coisas. Não adianta nem o pastor Marco ficar aqui, domingo após domingo, nesse púlpito, repetindo essas coisas, e ainda que ele faz isso com muito mais autoridade, muito melhor do que eu. É importante, claro, que nós como igreja sejamos lembrados disso. É claro que é importante, é por isso que o pastor Marco enfatiza isso tanto, com razão, mas não adianta nós sabermos essas informações. É necessário um encontro com o Cristo ressurreto, para que a nossa identidade seja transformada, para que tudo isso se torne realidade nas nossas vidas. O que eu estou querendo dizer é que, assim como não basta você saber que Jesus ressuscitou, não basta também você saber qual é a sua identidade em Cristo. Você precisa de um encontro com Jesus para ter a sua identidade espiritual restaurada. Vejam o que Jesus fez com Pedro. Toda a conversa profunda que se segue, na qual Jesus restaurou a identidade e a missão de Pedro, aconteceu diante de uma fogueira. Diante de uma fogueira, assim como foi quando Pedro negou Jesus. Assim também, meus irmãos, o Senhor precisa nos levar de volta às situações do passado, para que elas sejam ressignificadas. Mas o nosso passado somente pode ser ressignificado pelo Cristo ressurreto. Porque Ele vive,
o nosso passado pode ser ressignificado. Em outras palavras, meus irmãos, a nossa identidade somente é restaurada se nós experimentarmos juntamente com Jesus a cruz, a morte, a sepultura, o abandono de nós mesmos e a ressurreição, recebendo a novidade de vida que Deus tem para nós no Espírito. Agora, vejam o que Jesus faz. Além de levar Pedro para diante de uma fogueira, ele também faz 3 perguntas. Assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Essas 3 perguntas têm a ver com a identidade de Pedro. E o objetivo delas foi exatamente reverter a negação, restaurando a identidade dele. A ordem que Jesus dá após as respostas de Pedro, também por 3 vezes, tem a ver com a missão. Jesus dá a mesma ordem 3 vezes a Pedro, com o objetivo de restaurar a sua missão. Identidade e missão restauradas pelo Cristo vivo diante de uma fogueira. Se a primeira fogueira foi a fogueira da negação, esta segunda fogueira é a fogueira da restauração. E esse é o título da nossa mensagem de hoje. Meus irmãos, isso é o que verdadeiramente importa. Existe uma questão que envolve os verbos gregos. Jesus pergunta usando um verbo, Pedro responde usando outro verbo, aí na terceira pergunta, Jesus usa o mesmo verbo que Pedro estava usando e fica tudo bem. Alguns pregadores gostam de enfatizar essa questão que envolve os verbos gregos, mas eu não vou fazer isso, por 2 motivos. O primeiro é por causa do tempo mesmo, tá? Mas, mais do que isso, eu não tenho certeza de que a distinção que muitos gostam de apontar, que envolve esses verbos, está de acordo com o grego, se sustenta diante do grego do Novo Testamento e mesmo diante do contexto desta passagem. Então, não precisamos nos concentrar nisso. Precisamos nos concentrar naquilo que realmente importa, que é esse processo de restauração de Pedro diante da fogueira. O que realmente importa é a pergunta que Jesus fez a Pedro por 3 vezes. Qual foi a pergunta que ele fez? Simão, filho de João, você me ama? E agora, irmãos, nós estamos aqui, no poder do Espírito, diante do Cristo ressurreto, e podemos imaginar Ele fazendo a mesma pergunta a cada um de nós? Pedro, você me ama? Jonathan, você me ama? Mateus, você me ama? Pablo, você me ama? Raí, você me ama? Carlos, você me ama? Você me ama? Você me ama? Podemos responder como Pedro: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes as dúvidas, Tu sabes a angústia, Tu sabes as incertezas do meu coração. Mas Tu sabes que eu te amo. Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Mas nós ainda precisamos considerar a ordem de Jesus. Como eu mencionei, se a pergunta de Jesus sobre o amor restaura a identidade de Pedro, a ordem de Jesus, dada por 3 vezes, restaura a missão de Pedro. Pedro foi chamado para ser um pescador de homens. Ele já não serve mais para pescar peixes. Agora Jesus agrega essa missão de pescar homens a de pastorear o rebanho de Deus. Você me ama? Cuide dos meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas, pastoreie os meus cordeiros. Ele foi chamado para ser um pescador de homens, mas agora Jesus não apenas restaura a identidade dele, mas acrescenta: não basta, Pedro, que você pesque, não basta que você chame, é preciso também que você cuide. Não basta pregar o Evangelho, é preciso discipular, é preciso instruir, é preciso cuidar e amar. É isso que Pedro é.
Em Cristo, um filho amado, um amigo de Deus, um pescador de homens, um pastor do rebanho de Jesus. Qual é a sua missão, meu irmão? Qual é a sua missão, minha irmã? É claro que o Senhor entrega coisas específicas para cada um de nós fazermos. Eu tive o privilégio, mais cedo, de estar ali na classe do voluntariado. Pessoas que estão sentindo um chamado para servir na igreja em alguma área específica. É claro que Deus tem uma missão específica para nós, coisas específicas que nós vamos fazer de acordo com os nossos dons, e isso é algo muito profundo e muito belo. Mas todos nós somos chamados, assim como Pedro, a partir da nossa identidade como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, como amigos de Jesus, todos nós somos chamados, assim como Pedro, a pregar o Evangelho. Uma pessoa que o Espírito Santo coloque no seu coração para você orar e jejuar por ela, como o pastor Marco nos encorajou nesta manhã. Somos chamados a pregar o Evangelho, mas também a cuidar em amor uns dos outros. Agora, entendam isso, irmãos. Nem todos nós temos o chamado para exercer o ofício pastoral na igreja, assim como o Pedro ou o pastor Marco. Mas todos nós somos chamados para pregar o Evangelho e para cuidarmos uns dos outros em amor. Diante da fogueira, o Cristo ressurreto restaura a identidade e a missão de Pedro. E que marca isso deixou nele, meus irmãos? Já perto do final da sua vida, Pedro escreveu sobre a prova da nossa fé, que é muito mais valiosa do que o ouro. E essa prova da nossa fé são as tribulações pelas quais nós passamos. A nossa fé, ela é muito mais valiosa do que o ouro. A prova da nossa fé são as tribulações que nós passamos, mas Pedro escreve em 1 Pedro 1,7 que como o fogo refina o ouro, as tribulações então servem para provar a nossa fé. Então, Pedro acrescenta àquela fogueira da restauração a compreensão de que nós temos a fogueira, o fogo das adversidades, das provações. Na última quinta-feira, nós vimos em 1 Pedro 2,21. Lembra que eu falei que 1 Pedro é uma carta muito interessante de se estudar? Nós vimos em 1 Pedro 2,21 o caderno de caligrafia de Jesus. Hoje, nós podemos perceber nessa mesma carta, Pedro já velho, em Roma, olhando para a sua vida, olhando para o seu ministério, amando a igreja e orientando a igreja, nós podemos ver agora Pedro falando sobre o fogo da provação e da restauração. Nós podemos ler sobre a fogueira das provações e da restauração em 1 Pedro 1,7. Ah, meus irmãos, eu não sei por que tipo de provações vocês estão passando. O Senhor sabe, eu não sei, mas uma coisa eu sei. Todas essas provações só têm por objetivo levar vocês para diante da fogueira da restauração, para que tenhamos um encontro, para que você possa ter um encontro com o Cristo ressurreto, e porque Ele vive, você tenha a sua identidade e a sua missão restauradas. Mas ainda tem um último detalhe nessa passagem para nós encerrarmos, a verdadeira cereja do bolo. Vocês lembram que na véspera da crucificação, Pedro prometeu morrer por Jesus se fosse necessário? Nós já sabemos que ele não conseguiu cumprir a sua promessa. E dedicamos esta manhã a compreender como o Cristo ressurreto restaurou a identidade e a missão de Pedro. Como Pedro participou diante daquela fogueira da restauração, ou melhor, da ressurreição de Jesus e foi restaurado. Agora o que Jesus faz, Ele faz por completo. Aquilo que Pedro não seria capaz de fazer sozinho, agora, após um encontro com o Cristo ressurreto, Jesus que vive vai fazer de fato aquilo acontecer. Jesus profetizou sobre o gênero de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E que gênero de morte foi esse? Pedro foi preso por Nero,
o imperador romano que desencadeou a primeira perseguição imperial oficial contra a igreja. E ele foi condenado à morte, simplesmente por ser um seguidor de Jesus, por ser o principal líder da igreja naquele momento. Mas Pedro estava muito tranquilo. Ele sabia que Jesus tinha dado o exemplo. Ele escreveu mais uma linda página no caderno de caligrafia deixado por Jesus. Pedro foi condenado à cruz, mas não se considerando digno de morrer como seu Senhor, Pedro fez um pedido inusitado. Nunca antes o Império Romano tinha visto algo assim. Segundo a tradição da igreja, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. O encontro com o Cristo ressurreto restaurou a identidade e a missão de Pedro e fez com que ele cumprisse a sua própria palavra de um modo que ele mesmo, Pedro, jamais conseguiria imaginar e jamais seria capaz de fazer sozinho, sem o poder do Espírito Santo. Com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus? Que tipo de coisas nós podemos fazer para glorificar a Deus? Nós podemos já ter feito muitas promessas que não cumprimos, mas porque Ele vive, podemos fazer o caminho de volta e cumprir essas promessas de um modo surpreendente no poder do Espírito Santo e fazer ainda mais do que nós já prometemos ou do que jamais poderíamos imaginar fazer para o Senhor. A verdade é que nós sequer podemos imaginar o que Deus pode fazer por nosso meio, mas nós só alcançaremos isso se vivermos uma vida na presença de Deus, tendo a nossa identidade transformada e a nossa missão ressignificada. Ele vive, é o tema dessa série de mensagens. E o Cristo vivo está hoje aqui, perguntando a cada um de nós: você me ama? Você me ama? Você me ama? Após relembrarmos fatos importantes da vida de Pedro, em especial as 3 vezes que ele negou Jesus, nós consideramos o texto de João 21, 1 a 19. Diante de uma fogueira, revertendo todo o processo da negação, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: você me ama? Restaurando a sua identidade. E o mandamento que ele repete por 3 vezes restaura a sua missão como pastor do rebanho de Deus. Como nós podemos viver na presença de Deus e fazer a sua obra, meus irmãos? O Cristo ressurreto restaura a nossa identidade e missão. Ele vive e está aqui entre nós hoje, perguntando: você me ama? Você me ama? Você me ama? Qual a sua resposta a Jesus nesta manhã? Neste momento eu gostaria de me dirigir a alguém que pode estar aqui pela primeira vez ou que já tenha frequentado, que já esteja frequentando aqui há mais tempo, mas que foi impactado pela palavra de Deus nesta manhã e que quer responder a Jesus pela primeira vez hoje: eu te amo. Podem haver pessoas aqui que estejam tendo hoje pela primeira vez um encontro com o Cristo ressurreto. Ele vive e hoje, nesta manhã, você compreendeu qual é a sua verdadeira identidade como filho de Deus em Cristo. Você quer deixar a sua velha vida para trás e começar tudo de novo, caminhando com Jesus. Ele vive, Ele é Rei e Senhor. Hoje você pode ter compreendido isso de forma muito especial e você quer entregar a sua vida a Jesus. Se você quer neste momento fazer uma oração entregando a sua vida para Jesus, afirmando: Jesus, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, eu compreendo o valor da tua morte e da tua ressurreição, e eu entrego a minha vida para ti. Se você quer fazer uma oração assim neste momento, pela primeira vez nesta manhã, eu peço que você repita esta oração comigo. Toda a igreja pode fechar os olhos, por favor? E se há alguém que quer fazer essa oração hoje pela primeira vez, eu convido a repetir essas palavras: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu estás vivo.
eu compreendi o teu amor por mim. Tu morreste na cruz para perdão dos meus pecados, mas tu ressuscitaste para me dar vida. Eu reconheço que a minha vida sem ti é sem sentido, só frustração e promessas não cumpridas. Mas eu sei que tu tens uma nova identidade e um novo propósito para a minha vida. Jesus, eu te amo. Eu peço perdão dos meus pecados. Eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida a ti. Amém. Permaneçam com os olhos fechados, por favor. Alguém fez esta oração esta manhã pela primeira vez? Pode levantar a sua mão, por favor? Algo entre você e Jesus apenas. Ele vive e Ele está vendo e olhando para você. Levante a sua mão para expressar essa sua decisão para Jesus. Muito obrigado. Podem abaixar suas mãos. Podem abrir os olhos. Eu ainda quero me dirigir a todos aqui nessa manhã. Eu gostaria de orar por mais pessoas ainda aqui. Eu gostaria de orar por aqueles que estão pensando em desistir. Eu gostaria de orar por você também, que reconhece que não tem forças em você mesmo para cumprir as promessas que fez para Deus e para outras pessoas, para sua esposa, para o seu marido, para sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus irmãos em Cristo. Você não pode cumprir, mas no poder do Espírito Santo, você pode, e ainda promessas mais grandiosas do que as que você já fez. E eu quero orar por todos aqueles que se sentiram impactados nesta manhã e que sentiram a presença de Jesus que está vivo e está entre nós e que querem dizer a Ele: Jesus, eu te amo, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Quem quiser dizer essas coisas a Jesus: eu estava pensando em desistir, mas eu não vou mais porque eu tive um encontro com Cristo ressurreto. Eu estou cansado das promessas que eu não cumpri, mas no poder do Espírito Santo eu posso cumpri-las e cumprir promessas ainda maiores. Quem quiser dizer a Jesus: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, eu gostaria de pedir que ficasse em pé nesta manhã. E aquelas pessoas que fizeram uma oração entregando suas vidas a Jesus, por favor, fiquem em pé também. E se você quiser vir aqui até a frente para que eu possa orar por você, você é convidado a vir aqui enquanto nós cantamos e depois nós vamos orar. Vem aqui à frente. Endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa é que Ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Se você está disposto a gastar a sua vida por Jesus, a partir da sua identidade como filho de Deus, pode vir aqui à frente para dizer isso para Ele.
Obrigado, Pai. Obrigado porque Jesus está vivo. Ele está vivo e Ele virá. E por Ele nós podemos gastar a nossa vida, entregar tudo por amor e com alegria. Mas apenas quem tem um encontro com o Cristo ressurreto pode fazer isso. Eu te agradeço, Deus, porque nós temos crido e conhecido que Jesus é o Santo de Deus, o Filho do Deus vivo. E te agradeço, Pai, por essas pessoas que deram esse passo e vieram aqui à frente. E por cada um dos irmãos que está aqui ouvindo a Tua palavra, e por cada uma das pessoas que levantou nesta manhã, atendendo ao Teu chamado e afirmando: Jesus, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Pai, restaura a identidade, restaura a missão daqueles que estão frustrados consigo mesmos, pensando em desistir. Dá, Deus, como Tu sempre dás, diante da fogueira da restauração, diante do Cristo ressurreto, uma nova oportunidade. Leva essas pessoas aqui, Pai, leva cada um dos meus irmãos aqui a não apenas cumprirem as suas promessas, mas no poder do Espírito, não prometer, mas fazer aquilo que Tu tens para nós, aquilo que é a Tua vontade na nossa vida, Pai. Muito obrigado, obrigado por tudo que Tu falaste e fizeste nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.